criada para Excel e que visa a facilitar a atividade prática da aula 5 sobre Excel. Bem, temos em nossa tela uma planilha simples, né, sobre a composição do leite de diferentes espécies. Esta aula nós focaremos mais em fórmulas. Bem, nessa planilha, primeiramente nós vamos tentar colocar aqui o total da densidade na célula B, no caso B11. Como é que a gente faz para inserir uma soma, uma fórmula de soma nessa célula B11? Primeiro, né, nós iremos para o menu de fórmulas. Então, observem que a planilha Excel, né, ela tem vários menus ou guias, né, início, inserir, layout de páginas, fórmulas. Então, na fórmulas, nós vamos aqui nessa barra de ferramenta, nesse menuzinho aqui de autossoma, e escolhemos, certo? Vemos que tem várias funções. Uma das funções é a soma, então escolhemos a função soma. Observe que na tela aparece a fórmula soma, que é de totalização, precedida do sinal igual. Isso tem que ser sempre feito. Qualquer função ou fórmula no Excel, ela sempre começa com o sinal da igualdade. E observem também, certo, que a função ou a fórmula, certo, no seu interior, e aí está destacado por preto, vem um intervalo, né, que essa fórmula ou função trabalhará. No caso aí, automaticamente o Excel pega, certo, que essa soma será das células de B4, né, observem que começa o valor, esse intervalo de dados de B4 até B10. E observem que esse intervalo é delimitado por 2 pontos. Então, B4, 2.10. Então, feito isso, é só pressionar Enter e a planilha automaticamente, certo, coloca na fórmula B11 o valor, né, total da densidade, né, que no nosso cálculo aí deu, né, 7.229. Então, e observe aqui na barra de fórmula aparece o que? O conteúdo da fórmula, né? O valor, a descrição da fórmula. Vamos fazer o mesmo para saber o máximo de proteína, o mínimo de gordura e a média de extrato seco. Então, só que o máximo de proteína eu vou colocar na célula B12, que é a que está destacada. Então, observe que o endereço, né, de uma célula numa planilha é sempre o sinal, a letra, certo? Mais, né, concatenado com o número da linha. Então, essa célula aqui da planilha é a célula B12, que está destacada na barra de endereço. Então, vamos colocar o máximo de proteína. Novamente, né, vamos no menu de fórmulas, aqui na parte de autossoma, vamos escolher o máximo. Então, tem várias funções. Soma, nós já fizemos, então vamos escolher a função máxima. E, novamente, né, a Excel automaticamente coloca a fórmula máxima, certo? E sugere que o intervalo que vai ser calculado ao máximo é de B4 a B11. Ela pega o intervalo imediatamente superior, né, ao que foi inserida a fórmula. Só que não é esse intervalo que nós queremos. Nós queremos o máximo dos dados de proteína. Onde é que está a proteína? Justamente está aqui, né, certo? Na coluna D. Então, a gente pega com o mouse, realça os valores dos dados da coluna de proteína. É o que estou fazendo agora. Né, até a linha, né? Aqui, onde está aparecendo a espécie de vaca. E pressiono Enter. Então, o que aconteceu? Certo? Ele pegou, certo, o máximo valor dos dados dessa coluna, né, de proteína, que justamente que vai da célula B4 a D10. E o máximo valor coincide, né, de proteína com o da ovelha, que é 6,52. Mínimo de gordura. Mínimo de gordura, novamente, vamos aqui, autossoma, escolhemos a função mínima, certo? Só que ele pega o valor automático, né, que está acima da célula, e aí selecionamos os dados da gordura, os dados onde estão a gordura, das células, né, que estão os dados de gordura. Pressiona-se Enter e obtém-se o valor mínimo de gordura, justamente que coincide, se vocês visualizarem, né, com o da jumenta, que é 1,55.
Média de extrato C, a mesma coisa. Vamos lá, né, no menu fórmula, né, submenu soma, e temos aqui uma função média. Certo? A média é justamente a média aritmética, só que a gente quer agora da coluna extrato seco. Novamente, vamos lá selecionar os dados, extrato seco. Selecionando cientes, tem uma média que é 13,625,714. Bom, e é essa primeira parte, né, que vimos, né, sobre as funções básicas, né, mais utilizadas do Excel. Então, depois disso, nós vamos ver funções lógicas. Um grupo de funções lógicas. Quais são as funções lógicas? São as funções que trabalham com valores lógicos. São valores que são avaliados verdadeiro ou falso, dependendo do teste lógico que é feito. Um exemplo bem simples aqui, vamos colocar, aqui eu coloquei uma coluna status para a gente trabalhar com fórmulas lógicas. Então, na coluna I, né, na célula I5 aqui, vamos fazer uma fórmula lógica bem simples, que é a fórmula SI. SI, que é a fórmula condicional. Então, aqui, se vocês observarem na planilha Excel, existe uma infinidade de biblioteca de fórmulas. Fórmulas financeiras, fórmulas que processam texto, data e hora, matemática, trigonometria e outras mais. Então, a fórmula SI está no grupo de fórmulas lógicas. Então, está aqui destacada. É justamente a fórmula SI. Juntamente com outras fórmulas, o E e o OU, que está no vídeo anterior e também em nossa aula 5. Vamos aqui fazer uma demonstração de como se usa a fórmula C. Então, pressionando isso aqui, o C, então, observem que aparece uma janela, entendeu? Onde o Excel já colocou, né, a fórmula C, né, toda a fórmula começa com sinal igual, o nome dela C, e agora a gente vai colocar os argumentos ou os parâmetros de entrada dessa fórmula. Observe que os parâmetros de entrada de qualquer fórmula, ela é sempre delimitada, né, por os parâmetros por ponto e vírgula no seu interior. Né, está entre o parênteses, o abre parênteses e o fecha parênteses. Então aí vamos fazer um exemplo bem simples. Vamos supor se quiséssemos saber, né, se tem muita proteína ou não, certo? Uma determinada espécie. Então, sempre escolhemos uma linha. Então, no caso aí, o primeiro parâmetro, o argumento dessa função C é o teste lógico. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, nessa mesma linha, certo? A proteína da égua, que é 2,7. Mas a gente não vai pegar o valor. Quando a gente seleciona aqui, o Excel coloca um endereço. Então, o endereço foi da célula D5. E aí, vamos, por convenção, dizer que se este valor, né, dessa célula D5 for maior ou igual a 3, certo? Que julgamos ser um valor alto, se esse valor for verdadeiro, né, se esse teste lógico for verdadeiro, observe que o Excel já coloca como falso, aí, ele vai dizer que, certo, a espécie tem muita proteína. Muita proteína. Ok? Vou agora, né? E se não for verdadeiro, ou seja, se o valor que tiver lá em proteína, né, for menor que 3, 2,9, 1 e etc. A gente vai colocar que é pouco, a espécie tem pouca proteína. Então, observem já que ela já avaliou, né, como falso. Então, esse valor que vai ser colocado aqui é pouca proteína mesmo. E ele já colocou o rótulo, né, de pouca proteína, baseado na célula D5. Observe que aqui está montada na barra de endereço a fórmula, como ela ficou. A fórmula C com os seus 3 argumentos ou parâmetros separados por ponto e vírgula. Certo? O teste lógico, né, que testou se D5 é maior ou igual a 3, então faça, tem muita proteína. E se for falso, é pouca proteína. Então, outro recurso interessante do Excel é pegar agora essa fórmula que foi computada apenas para essa linha aqui da espécie da égua, né, sobre a célula D5, e arrastarmos com a alça de preenchimento. Se nós posicionarmos o mouse aqui no vértice inferior direito da célula, né, o mouse ele muda da cruz de ambulância para essa cruz escura. E aí nós arrastamos, né, para as células
né, seguintes, né, a fim de que seja computado também, né, esse valor, essa expressão aqui, essa forma, para as outras espécies, no caso, para, né, a égua, a cabra, a ovelha, a jumenta, búfalo e vaca. Entendeu? Para saber. E aí observe que o Excel já faz isso automaticamente. Ele pega o valor aqui, ó, pouca proteína. Entendeu? Ele pegou também isso aqui da jumenta, que tem 1,7. Muita proteína, 4, do búfalo, né? E da vaca também tem muita proteína, porque tem um valor maior ou igual a 3. Que é essa, então, ele sai utilizando um recurso de referência relativa para pegar a fórmula, né, a célula relativa àquela função. Então, observe que sempre fazemos primeiro com uma linha e depois propagamos para as demais. Bom, eu vou agora apagar esse exemplo que eu fiz, entendeu? E vou fazer um exemplo mais complexo, que já está pronto aqui. Então, eu não vou novamente inserir e escolher fórmula lógica. Então, observe que essa fórmula aqui, para dizer se o leite é saudável ou não, se baseia em 2 parâmetros. O primeiro parâmetro foi o da célula E4, que é essa célula aqui, né, que mede o índice de gordura. Okay? E aí eu vejo se esse índice de gordura é menor ou igual a 5. Certo? E também eu utilizo outro parâmetro, que é o G4. O G4 é extrato seco. Certo? No caso aqui, eu coloco na fórmula, certo? Se o G4 é menor ou igual a 13. Então vejam que o meu teste lógico ele é composto por uma função, certo? Ou que é outra função lógica, que vai dizer, certo? Se a gordura é menor ou igual a 5, ou o extrato seco, certo, é menor ou igual a 13, diga que o leite é saudável. Então, aparece o fator saudável. Se não, diga que é não saudável. Então, para essa linha aqui, né, da mulher, atender os 2 valores. Né? A gordura foi menor ou igual a 5 e o extrato seco foi menor ou igual a 13. Então, o ou, no caso, significa que o nosso teste lógico ele é verdadeiro se uma das 2 condições for verdadeira. E ele é falso se as 2 condições forem falsas. O i não. O i ele só é verdadeiro, a função lógica é, se as 2 forem estritamente verdadeiras. Aí, no caso, não. Basta uma ser verdadeira. Agora, ele é falso se as 2 forem falsas. Vamos ver como é que vai ficar arrastando para as outras células. Então, observe que não saudável só é o da ovelha, certo? E o da búfala. Justamente porque tem os 2 valores de gordura maior que 5, certo? E também, certo? Maior que 11, maior que 13. Então, está totalmente fora desse intervalo. Então, ele é falso, né, para essas 2 condições aqui. Para o E maior, a gordura é menor que 5, e para o extrato seco, menor que 13. Então, colocou esse valor. Bem, para finalizar nossa aula, nós vamos ver como se faz um gráfico simples. Então, se fazer um gráfico no Excel é bem simples. Se basta selecionar a região de dados. No caso aí, vamos escolher vamos tentar fazer primeiro um gráfico de linhas. Certo? Então, o primeiro passo é selecionar, né, a área do gráfico para construir o gráfico. Então, vamos pegar aqui, né, a área do gráfico que compreende os dados, né, que nós fizemos. Eu poderia pegar essas minerais, mas eu vou pegar até aqui extratos secos. Certo? Não pego, né, os valores totais. E aí, simplesmente com a minha região da planilha dos dados selecionados, eu vou para inserir, né, menu a inserir, e escolho o tipo de gráfico que eu quero. No caso aí eu vou querer um gráfico de linhas. Então observe que existe uma infinidade de tipos de gráfico. Então gráfico de linha, escolho aqui gráfico 2D ou mais simples. Então o Excel já me faz esse tipo de gráfico aqui. Ok? Bom, só que esse gráfico aqui aparece, quando a gente monta um gráfico, aparece aqui, certo? Uma barra de ferramenta diferenciada. E aí a gente pode alterar quais são os dados que vão ser plotados no gráfico. Então tem uma opção aqui chamada selecionar dados. Tem uma opção aqui selecionar dados. Então,
clicando nessa opção selecionar dados, então nós vamos ver que existe aqui, ó, uma área só que vai ser composta o eixo horizontal, que é o eixo do X. Então, nosso gráfico, o eixo do X dele é composto pela coluna das espécies, aí onde tem mulher, geometria, etc. Eu vou deixar, que é o que se quer. E na coluna, né, do eixo do Y, são as séries que vão ser plotadas no gráfico mesmo, tem vários valores aqui. Densidade eu não quero, então eu posso remover. Certo? Água também eu não quero remover. Eu só quero os gráficos justamente que tenham proteína, gordura, lactose e extrato seco. Então vamos supor também que eu não queira extrato seco. Então só é clicar nele e remover. Então, observem, quando eu clico OK agora, meu gráfico ficou alterado. Então no eixo do X ficou só, né, as espécies, entendeu? E no eixo do Y ficou justamente, né, os valores, né, das colunas, entendeu? Proteína, gordura e lactose. Então, isso é interessante, né, vocês também fazerem isso. Certo? Bom, aqui na parte de planilha existem várias opções de estilo do gráfico, onde se pode trabalhar. No menu de layout, existe também várias formas de se trabalhar com gráfico. Primeira coisa é se dar um título do gráfico. No caso, eu posso aqui clicar, ó, título do gráfico, e dar um título para ele. Então, deixa eu dar um título acima do gráfico. Então, o Excel coloca aqui toda a coisa. Vou colocar aqui qualidade do leite. Pressiono Enter. Está aí a qualidade do leite. Se formos falar de novo, e o meu gráfico está pronto. Eu poderia selecionar a região do gráfico também e trabalhar, né, outros tipos de layout. Poderia colocar também, ó, o título dos eixos aqui, eixo horizontal e vertical. Poderia colocar legendas. Então, dizer onde a legenda vai ficar, à direita, à esquerda. Trabalhar com rótulos, né, dos gráficos. Se eu quisesse os números, por exemplo, eu poderia colocar aqui. Então, para finalizar gráficos e a aula de vídeo, nós vamos fazer um pequeno gráfico. Esse gráfico eu posso minimizá-lo, né? Alterar o tamanho dele. Ele é totalmente alterável no Excel. Posso colocar ele em qualquer região da planilha. Deixei ele aqui. E aqui, para finalizar, eu vou fazer um outro gráfico, certo? Onde eu quero um gráfico de pizza, certo? Só com o percentual de proteínas. Como é que eu faço? Novamente, né, eu seleciono a área dos dados que eu quero. No caso, só essa área vai me servir. Vou para inserir. Né? Vou primeiro posso fazer aqui um gráfico de pizza logo. E aqui, selecionar dados. Vejam que realmente só me interessa proteínas. Eu vou eliminar densidade e vou eliminar água. E pressiono OK. Então, observe que aqui eu estou com um gráfico de pizza em relação aos dados de proteína das espécies. O que acontece? Vamos trabalhar um pouco, né, sobre essa parte, né, de layout e rótulos de dados. Aqui. Eu falei para vocês que a gente pode ter a parte de legenda, que é mais interessante. A parte de legenda eu posso mostrar a legenda, né, à direita, né, à esquerda. No caso aqui eu vou colocar a legenda à esquerda. Então, observe que a legenda foi para a esquerda. Rótulos de dados. Rótulos de dados é interessante quando se quer acrescentar algum valor no interior do gráfico. Então, nesse gráfico, por exemplo, eu quero que apareça rótulos de dados, certo? No centro. Então, observe que aparece, né, os valores
das proteínas dentro do centro da gordura. Vamos supor que eu quisesse realmente o percentual, saber em quantos percentuais é cada fatia dessa da pizza. Certo? Eu iria para cá, mais opções de rótulo de dados, e iria colocar aqui o valor percentual. Desmarco os outros, que não é do meu interesse, e tem a percentagem, e clico em fechar. Então, observem aqui que a minha pizza, cada fatia ficou o percentual que é ocupado pela proteína de cada espécie. Posso redimensionar meu gráfico. E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês, né, tenham aproveitado e assimilado um pouco, né, desses recursos do Excel. Certo? Um vídeo é muito insuficiente para explicar todas as funcionalidades e todas as formas do Excel, mas em nossas apostilas da aula 5 tem bastante material. E eu espero que vocês tenham um bom desempenho aí na atividade prática que vai ser cobrada nessa aula 5. Então, boa sorte!